Neste domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, marcou os 3 anos do início da guerra na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa. Desde então, quase 13 mil pessoas morreram e cerca de 30 mil ficaram feridas. Para António Guterres, a agressão da Rússia contra a Ucrânia constitui uma clara violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Em um momento sombrio, o secretário-geral reforçou a necessidade urgente de uma paz que seja ao mesmo tempo justa, sustentável e abrangente. O mesmo destacou que essa paz deve garantir a plena soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia, respeitando suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, conforme os princípios da Carta da ONU, as normas do direito internacional e as resoluções da Assembleia Geral. Guterres afirmou que, 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o conflito na Ucrânia representa uma ameaça grave não apenas à paz e à segurança na Europa, mas também aos princípios fundamentais das Nações Unidas. O secretário-geral fez um apelo para que, após 3 anos de mortes e destruição, chegue o momento de dar um fim imediato à violência e iniciar um processo de desescalada. Na conclusão da nota, o secretário-geral elogiou os esforços em andamento para alcançar uma paz justa e inclusiva para todos os envolvidos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou neste domingo 23 que está disposto a deixar o cargo para encerrar a guerra no país. Entretanto, ele condicionou sua possível renúncia à entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar ocidental rival da Rússia. É a primeira vez que o presidente ucraniano diz que deixaria a presidência pela paz na Ucrânia. Volodymyr Zelensky disse que pode deixar o cargo se o país entrar para a OTAN, a aliança militar formada por países aqui da Europa e também Estados Unidos. A gente lembra que a adesão ao grupo foi justamente uma das justificativas de Vladimir Putin para invadir a Ucrânia há 3 anos. Zelensky também disse que pode negociar com os Estados Unidos a extração de minerais em troca de ajuda militar. Isso depois, de Trump e Zelensky trocar farpas na semana passada, depois que os Estados Unidos sentaram com a Rússia para negociar a paz sem a presença dos ucranianos. O certo, e infelizmente, é que a guerra continua com milhares de mortos e feridos dos dois lados e milhões de refugiados ucranianos que tiveram que deixar o país por causa da guerra. A Guiné-Bissau irá realizar eleições gerais no dia 30 de novembro de 2025, conforme anunciada pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. A data foi escolhida em meio a um impasse político que divide a população, gerando controvérsia entre os guineenses. Entre declarações à Lusa, o advogado e ex-porta-voz do PAIGC, João Bernardo Vieira, defendeu que, segundo a Constituição do país, o mandato presidencial é de 5 anos e, ao fim desse período, o presidente deve ser substituído por um novo chefe de Estado eleito pelo povo. Luís Pete, outro advogado guineense, afirmou que, caso as eleições presidenciais fossem realizadas de acordo com a Constituição, o país deveria estar se preparando para a tomada de posse de um novo presidente. Pete defendeu que, diante da situação atual, é necessário encontrar uma solução política consensual com a mediação de organizações internacionais como a CEDEAO. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia afirmou recentemente que as negociações de adesão do seu país à União Europeia estão efetivamente paralisadas e atribuiu isso a um desconforto por parte daquela União. Ele destacou que a Turquia tem uma longa história de relações com a União Europeia, que nos últimos anos as negociações de adesão foram bloqueadas. Também ele comentou sobre a cooperação da Turquia com os BRICS, ainda que se a Turquia tivesse sido aceita como membro pleno da União Europeia, talvez não estivesse tão interessada em buscar uma alternativa com o BRICS.
O Conselho da União Europeia decidiu suspender várias sanções contra a Síria para facilitar a recuperação económica e a reconstrução após 14 anos de guerra civil. As sanções foram levantadas em setores chaves como petróleo, gás, eletricidade e transportes. Além disso, 5 entidades financeiras, incluindo os bancos e Syrian Arab Airlines, foram retiradas da lista de congelamento de fundos. No entanto, a União Europeia acompanhará a situação e poderá reimpor as sanções se necessário, como afirmou a chefe de diplomacia. O Papa Francisco, que está hospitalizado, passou uma boa noite e está a descansar. A informação foi adiantada num breve comunicado do Vaticano esta segunda-feira. Este é o 11º dia da sua hospitalização, a mais longa desde que foi eleito em 2013. No domingo, a Santa Sé indicou que o Papa continua em estado crítico em um hospital em Roma e também continua a receber oxigênio e que alguns exames de sangue indicavam uma insuficiência renal leve, mas sob controlo. O argentino de 88 anos foi hospitalizado 14 de fevereiro, inicialmente devido a uma bronquite, mas o Vaticano revelou que tinha desenvolvido pneumonia nos 2 pulmões, uma infecção potencialmente fatal do tecido pulmonar. Em Portugal, o Observatório da Violência Obstétrica diz que há casos de mulheres imigrantes a quem estão a ser recusados atendimentos em serviços de saúde. A organização diz que há mulheres que são fisicamente impedidas de aceder ao balcão de atendimento para inscreverem nos centros de saúde. A denúncia é do Observatório de Violência Obstétrica, que diz que há mulheres imigrantes que estão a ser impedidas de aceder a serviços de saúde públicos e que o impedimento é feito tanto por profissionais de saúde como pelos seguranças dos próprios edifícios. Este barramento acaba por ser até numa fase muito inicial no acesso ao edifício, por exemplo, por parte de pessoas da segurança do edifício que fazem o barramento na entrada. Nós sabemos, por exemplo, que em alguns locais a senha de acesso ao serviço é retirada pelos seguranças e que às vezes neste processo é feito o tal barramento e a pessoa nem sequer consegue entrar fisicamente no edifício. Percebemos que é uma situação cada vez mais comum. Nós temos a informação mais a nível da zona de Lisboa, mas temos a informação por várias associações que entram em contato connosco, que é assim, de forma generalizada no país. A organização mostra-se preocupada com esta situação, especialmente no que diz respeito ao acesso aos serviços de ginecologia e obstetrícia. Se nós estivermos a falar de pessoas grávidas, estamos a falar de pessoas sem vigilância na gravidez. Se estivermos a falar de pessoas que procuram uma interrupção voluntária de gravidez, são pessoas que muitas vezes ultrapassam, portanto, as 10 semanas e não conseguem concretizar a interrupção voluntária. A OVO-PT acredita que os impedimentos estejam a ser motivados na sequência dos projetos de lei que foram aprovados em dezembro no Parlamento, relativos ao acesso de estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde, que baixaram à Comissão de Saúde, mas que ainda não estão em vigor. Talvez tenha existido uma interpretação errada de que isto iria acontecer, ou seja, de que as pessoas, para conseguirem entrar no centro de saúde, teriam que ter determinada documentação, teriam que ter determinados papéis. E isso não é assim, não é a realidade. Qualquer pessoa se pode dirigir a uma unidade de saúde, pedir assistência e se houver de facto alguma situação que careça de pagamento, tem que ser com base na lei, porque não pode ser uma assunção que vá barrar o acesso ao edifício para a pessoa tirar mais informações ou tirar dúvidas sobre a sua situação. A organização considera que as denúncias recebidas relatam situações de violação da lei e entende que os projetos de lei representam uma clara discriminação no acesso à saúde, violando os princípios da igualdade, aumentando o risco de mortalidade materna e infantil para populações imigrantes.